Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Tramita na Assembleia Legislativa do Piauí um projeto de lei que institui a política estadual para a pessoa obesa. O objetivo é acabar com a gordofobia, que é o preconceito contra pessoas que estão acima do peso, e também garantir acessibilidade para os obesos em espaços públicos e privados do Estado. Saiba mais na reportagem da TV Assembleia do Piauí. E com 144 quilos, Aline sente na pele o peso do preconceito. É que a cozinheira passa diariamente por situações vexatórias e de constrangimento que afetam até sua autoestima. Muitas das pessoas ainda não têm consciência que isso é uma lei, que a gente tem prioridade nas filas de bancos, também o acesso a cadeiras em restaurantes, em clínicas. Tá entendendo? E aí a gente, supermercado, essas coisas, e aí a dificuldade é muito grande. E o preconceito também que existe, é difícil. E pensando nisso, a deputada Flora Isabel apresentou na Assembleia Legislativa um projeto de lei que institui a política estadual da pessoa com obesidade, que inclui o segmento que já representa mais da metade da população que sofre com falta de acesso universal e de igualdade. Os índices, os dados mostram que 67% da população no Brasil se tornou obesa. No Piauí é enorme o número de obesos em Teresina. E essas pessoas têm dificuldade de viver com qualidade de vida. São muitas situações de dificuldade que as pessoas com obesidade travam todos os dias e que nós entendemos que uma política pública pode melhorar, sim, a sua vida. E de acordo com o projeto, supermercados, lojas, departamentos e até mesmo hospitais deverão se readequar com aventais, cadeiras especiais e até mesmo provadores diferenciados. Tudo para tornar o ambiente ainda mais acessível. O projeto de lei, ele visa estar trazendo direitos às pessoas que sofrem com obesidade, com a questão da acessibilidade, a questão da prioridade nos atendimentos de saúde, tanto na rede pública como rede privada, né? E é muito importante porque essas pessoas elas vão estar se sentindo incluídas no de fato dos seus direitos, né? Como a questão da acessibilidade que eu falei e sem se sentir constrangidos. O projeto de lei garante ainda a sanção a quem descumprir as regras. E entre as instituições fiscalizadoras, a OAB já está atenta à preservação da garantia dos direitos. A OAB é uma casa que visa o bem da sociedade. Então, como mantenedora desse status de melhoria da qualidade contínua de toda a população, a OAB vai estar, sim, fiscalizando e vai estar presente, a depender do que for aprovado. A OAB vai se fazer presente para que sejam tomadas as medidas para se garantir a comodidade das pessoas que têm sobrepeso ou obesidade. O grande cerne é garantir a inclusão, colocar em evidência essas pessoas, a importância delas para a sociedade. Todos nós somos importantes e a gente tem que tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Então é necessário que a gente tenha essa acomodação e é função de toda a sociedade trabalhar para isso, trabalhar com inclusão. A maioria da população brasileira não tem acesso à água potável e nem tem o esgoto tratado de maneira adequada. O Senado aprovou e enviou para análise da Câmara dos Deputados um projeto de lei que torna o setor de saneamento básico mais eficiente e competitivo. Veja na reportagem da TV Senado. Na nossa cidade já teve, no passado, até surto de meningite. Então, assim, a gente sabe que isso vem realmente de um não tratamento, de esgoto.
A gente, enquanto município e governo federal, está investindo em torno de 100 milhões de reais na parte de saneamento. Hoje nós atendemos já diretamente, né, com o que já está ligado aqui à estação, né, em torno de 30% e 35% da nossa cidade. A gente saiu de uma condição que praticamente era zero de tratamento, né, de 2013 para cá, né, desde a emancipação da cidade, e a gente vai conseguir alcançar até o final do ano em torno de 85%. A falta de esgotamento sanitário adequado na cidade de Águas Lindas e no entorno do descoberto é uma fonte de preocupação para o manancial, para a fonte hídrica. Eu tenho que cuidar de toda a bacia hidrográfica responsável para que aquela água chegue de forma adequada em termos de quantidade e qualidade ao reservatório. Nós temos metade da população brasileira que não tem coleta de esgoto ainda. Menos da metade do esgoto produzido no Brasil vai para uma estação de tratamento. Portanto, a maior parte do esgoto vai para a natureza, como sai dos nossos banheiros. Então, isso explica a má qualidade dos rios, as doenças, principalmente doenças da infância, e explica a má qualidade de várias praias. Então, o Brasil vive no século XIX com relação ao saneamento, que é a infraestrutura mais elementar que um país tem que ter. O que a gente costuma dizer no setor de saneamento é que cada real investido em saneamento significam R$4 economizados no sistema de saúde, por doenças que estão relacionadas à contaminação por água ou esgoto que não estão sendo de modo adequado tratados. Na nossa agenda, prevista no nosso plano, esses indicadores seriam de 99% e 92% até 2033, respectivamente, para água e esgoto. Isso não significa que a gente não possa rever o nosso plano para encurtar o cenário, né, de 2033 para 2030, desde que a gente veja, de fato, que nos próximos anos os níveis de investimentos estão aumentando. Nós temos, de um lado, os governadores, os prefeitos ainda pouco atentos a esse problema. Do outro lado, empresas operadoras muito ineficientes e com pouco poder de investimento. E, por outro lado, ainda o cidadão pouco mobilizado para esse tema. Então, nós precisamos agir em várias frentes, e inclusive na legislação. Em votação, os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em marco regulatório vão ser definidos muito claramente metas, objetivos. As agências reguladoras, além de controlar as tarifas, vão seguir essas metas e objetivos. E as empresas, sejam estaduais ou sejam privadas, vão ser obrigadas a cumprir essas metas sob o risco de perder os seus contratos. Fato é que, atualmente, as empresas estaduais não têm dinheiro para investir. E se tiver que ter investimento, e tem que vir do capital privado. E o capital privado não bota se não tiver segurança jurídica, se não tiver marco regulatório. O que atrasa o setor de saneamento é essa reserva de mercado das companhias públicas. Isso já não acontece mais no setor de energia, isso já não acontece mais no setor de telefonia, isso não acontece mais no setor de aeroportos, e no setor de saneamento a gente insiste nisso. Hoje nós temos cerca de 6% da prestação de serviço de saneamento é feita pelo mercado privado. Esse 6% de prestação privada já corresponde a 20% dos investimentos no setor. Todos os locais que se fala em privatização que melhorou, nós temos que perceber o que foi melhorado e para quem. E não é que eu seja contra, mas é importante se deixar registrado. As telefonias foram importantes, mas vejam onde é que eles investem, aonde tem gente para usar o serviço. Os municípios pequenos estão abandonados pelas grandes empresas telefônicas. Nós estabelecemos na regra que, quando for fazer uma licitação, você pode fazer a licitação do município maior, que é chamado de filé, juntamente com um bloco de municípios
pequenos, que são chamados de osso. Isso não foi feito na época da privatização da telefonia. Nós estamos fazendo. A gente entende que da forma de bloco, os prefeitos podem ficar mais tranquilos com a segurança de que o serviço vai ser prestado, sem ser de forma individualizada, com uma conta que talvez não aumente para a sua população. É comum dizermos que os animais são os melhores amigos do homem. Mas será que a recíproca é verdadeira? Tramitam na Câmara dos Deputados 2 projetos de lei que têm o objetivo de conscientizar a população brasileira a respeito dos maus tratos aos animais. Confira na reportagem da TV Câmara. Ele foi abandonado na mudança, os donos mudaram de lá e deixaram ele para trás. Aí ele me ligou e falou assim, o caso do Bolinha é grave, a uretra dele já está para fora, tinha aproximadamente já 10 dias que ele estava naquela situação, os dentes dele são todos cerrados. Tem pessoas que fazem isso, que é para o animal não ter que roer as coisas dentro de casa. Depois que a gente trouxe ele para casa, aí foi só ele perdendo o medo, porque quando passava com a vassoura perto dele, ele encolhia no canto. Pode não parecer, mas Bolinha é um sortudo. Foi resgatado pelo programa brasiliense Acalanto e não faz mais parte das estatísticas. Esse bichinho que já passou por poucas e poucas. Este é um dos abrigos no entorno do Distrito Federal que recebe animais resgatados. Hoje existem aqui 70 bichinhos, a maioria vítima de maus tratos. Para combater esse crime, um projeto de lei na Câmara dos Deputados quer pena de prisão para quem maltratar e até matar um animal. A enfermeira que cuida dos animais abrigados prefere não se identificar, com medo de retaliação. Ela se diz marcada por um caso em particular que denunciou. A gente recebeu o pedido de ajuda, socorro do animal que tinha sido agredido, pelo seu responsável, estrangulamento, relatos de que ele estava batendo, jogando contra a parede, E essas agressões já eram coisa recorrente, Assim, os vizinhos relatavam que era constante esses barulhos de agressão com o animalzinho. Se identificaram que era realmente uma agressão por conta do barulho que ele fazia, que era muito forte, de desespero. O objetivo é exatamente acabar com o sentimento de impunidade, fazer com que aqueles que teimam em praticar crimes de maus tratos cumpram pena de reclusão. Na prática, cadeia para quem comete crime contra os animais. Para o juiz Manuel Franklin, especialista em direito animal, mudanças legislativas são muito bem-vindas. Nós temos hoje a impunidade no crime de maus tratos. Isso aí tem gerado uma série de problemas para a sociedade. Significa para o animal que ele vai ter mais direitos, ele vai ter os direitos que ele já tem, consagrados na Constituição e na lei, mais respeitados. Outro projeto que reforça os direitos dos animais é o do deputado Ricardo Izar, do PP de São Paulo. Pela proposta, os bichos deixariam de ser considerados bens móveis, uma inovação no amparo às denúncias de maus tratos num país onde os animais sequer são considerados seres vivos pelo Código Civil. Como o projeto foi modificado no Senado, agora o texto volta à Câmara. Os senadores aprovaram 3 emendas liberando algumas atividades com os animais, para a produção agrícola, para a pesquisa e para tarefas desportivas e manifestações culturais, como o hipismo, o rodeio e as vaquejadas. A lei de maus tratos sempre existiu e nunca alterou a vaquejada, nunca alterou a pecuária, inclusive a pecuária, assim como a vaquejada, elas têm proteção constitucional. Então não ia ser um pequeno aumento de pena que iria afetar o agronegócio, que iria afetar a vaquejada, o rodeio. Ele não sofre nenhuma crueldade.
Ao contrário, as regras desses esportes, dessas atividades culturais, são extremamente rigorosas. É razoável demais as emendas apresentadas pelos senadores para não acabar com essas atividades que são importantes para a economia. Em especial, os rodeios e as vaquejadas geram milhares de empregos. O Rio São Francisco é celebrado todo dia 4 de outubro. A data é a mesma de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais e da natureza. E no quadro Vitrine de hoje você vai ver uma reportagem especial feita pela TV Assembleia da Bahia para homenagear o velho Chico. Confira. No dia 4 de outubro de 1501, uma expedição naval comandada por Américo Vespúcio, que descia parte da costa brasileira para reconhecimento, deparou-se com a imensidão da foz de um rio grandioso. Desse encontro, nasce o primeiro relato oficial sobre o Rio São Francisco e a data do seu batismo pelos portugueses. O nome foi escolhido porque aquele era o dia de São Francisco, protetor da natureza e dos animais. Com o tempo e a intimidade, o Rio São Francisco tornou-se o velho Chico, com valor econômico, social e cultural incalculável para o país. Ele é o responsável pelo abastecimento de água de grande parte do Nordeste brasileiro, sendo fundamental para a sobrevivência de milhares de famílias, principalmente nas áreas de seca extrema e para o sustento de ribeirinhos, como Lorival Quirino, ex-atleta de travessias marítimas, que ressalta a importância do rio na vida de seu povo. Aprendi a nadar com 6 anos de idade, consegui, através do Rio São Francisco, conhecer outros lugares, né? Outros países, outros estados, viajei para os Estados Unidos, viajei para a Holanda e tudo isso eu agradeço realmente ao velho Chico, ao Rio São Francisco, e ele me proporcionou, né? Todo esse meu conhecimento, essa transformação na minha vida. Então, assim, eu só tenho a agradecer e parabenizar, né, o Rio São Francisco pelos seus 518 anos. Moacir, irmão de Lorival, também destaca com orgulho a forte ligação do rio com sua família de pescadores. Ele aproveitou para pedir mais atenção aos problemas ambientais que o querido Chico vem sofrendo. Hoje eu agradeço muito assim, a esse Rio São Francisco e glória a Deus por isso, porque sem ele a gente não conseguiria andar muito, sabe? É a vida da gente esse rio. E assim, eu pedia muito, eu peço muito às pessoas que me conhecem assim, em relação à preservação, né? Que a gente vê assim, o rio se esvaindo, né? Como se estivesse na UTI, assim, morrendo aos poucos. Eu queria fazer um apelo assim, às pessoas aqui da região, circunvizinha, ribeirinhos, que cuidassem mais do nosso rio, que é de onde a gente tira o nosso sustento, de onde a gente sustenta a nossa família. Para marcar a passagem pelos 518 anos do velho Chico, a Prefeitura da cidade de Juazeiro promoveu, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, ações de educação ambiental, com orientações e cuidados com o rio. O prefeito da região e autoridades, entre elas o vice-governador do estado, João Leão, e deputados estaduais, aproveitaram um dia de comemorações para saudar o rio. A importância desse rio é muito grande para as pessoas que se banham no rio, que investem na agricultura irrigada e, consequentemente, o rio fortalece essa cultura nossa região, que tem o 4º entreposto do país, o Ceasa, com o maior número de comercialização. Tudo isso sendo banhado pelo Rio São Francisco. Então hoje é dia de comemorar e vamos torcer que os nossos governantes olhem mais para o Rio São Francisco, que a gente precisa do velho Chico sempre vivo. 518 anos hoje completa o Rio São Francisco e nós como deputados estamos trabalhando, defendendo a bandeira do São Francisco. Faço parte da comissão das barragens, faço parte da comissão em defesa do Rio São Francisco e vamos defender na Assembleia Legislativa. O vice-governador João Leão, mesmo com o calor típico da região, estava vestido a caráter com um gibão sertanejo. Ele ressaltou a importância histórica e econômica do rio. Eu vim aqui hoje a pedido de Rui Costa, na cidade de Juazeiro, para fazer uma homenagem à cidade e ao Rio São Francisco. Ainda vim até de gibão de couro. Então eu fico feliz hoje de estar aqui nessa terra maravilhosa, no Rio São Francisco. Eu que também sou barranqueiro do São Francisco, lá de cima, viver hoje, no dia 4 de outubro, o meu rio.
Parabéns, São Francisco. O deputado Eduardo Salles falou que este também é um momento de união para vencer os desafios enfrentados pela comunidade do Rio São Francisco, composta por ribeirinhos, pescadores, agricultores e moradores do entorno da bacia. Nós temos aqui que render homenagens, não só nesse dia do aniversário, mas temos que render homenagem sempre a esse maestro maravilhoso que é o Rio São Francisco. Faz tão bem para toda a população dos ribeirinhos, faz tão bem para a geração de emprego no nosso estado. Parabéns ao Rio São Francisco, parabéns a quem ajuda esse Rio São Francisco para que a gente tenha esse rio sempre vivo e sempre dessa forma, caudaloso, dessa forma que nós precisamos. Às margens do Velho Chico, no ponto de embarque das barquinhas, na cidade de Juazeiro, o deputado Roberto Carlos também prestou a sua homenagem. Esse rio, ele tem uma significância muito grande para nós aqui da região. É fonte inspiradora de poetas, de músicos, além das águas do Rio São Francisco, que servem como energia para iluminar o Nordeste e milhões de brasileiros. O Rio São Francisco é o pulmão e o coração do povo aqui da região norte. E o deputado Zó, que se declara amante da região, surpreendeu nossa equipe de reportagem, fazendo questão de nos convidar para um passeio até uma das ilhas nas margens do rio, onde, além de cantar e de ter sido um excelente guia, narrou toda a trajetória do rio e a sua importância. Celebrar a vida desse rio, rio que alimenta, rio que cria a poesia, que abriga os pescadores, que abriga as pessoas que cultivam a terra nas suas ilhas, nas suas margens. É o rio que alimenta a nossa alma. Então, está aqui hoje, no dia do aniversário do rio, comemorando e pedindo também que a nossa sociedade, a gente, enquanto políticos, enquanto poder público, a nossa sociedade em geral, possa pensar na preservação do nosso rio. O nosso rio precisa viver mais, para que a gente possa viver junto com o rio. Sem o rio a gente não vive. O rio é a nossa alma, é nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso amigo de sempre. Viva o nosso Rio São Francisco. O Rio São Francisco é o rio da integração nacional. Passa por 7 estados, do Cerrado, da Caatinga e do Sertão, o rio do Brasil. Ele não só é importante pela agricultura, mas também que por onde passa, deixa toda a sua beleza. Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, ou em nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Senado. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!